Bem-vindo a mais um Sport Talkcast. Hoje o convidado é Marcelo Steinle, nutricionista, meu nutricionista, inclusive trabalha lá comigo na clínica, um parceiro de trabalho, que tem muito conhecimento sobre nutrição, saúde e também é atleta de fisiculturismo. Ele vive na prática o que ele prega para os seus pacientes, né, Marcelão? É isso aí, bom, prazer, tudo bem? Meu nome é Marcelo Steinle, sou nutricionista esportivo, tenho uma pós-graduação em nutrição esportiva e estética, sou atleta também, sou nutricionista da Black School e sou colunista da Combate Esporte. É isso aí. Flavião, ele tem uma história ligada ao esporte, inclusive o irmão dele é boxeador, já conversei com ele sobre luta, então assim, ele vai estar também no nosso radar para a gente falar um pouquinho de preparação física em atleta de artes marciais. Não vai ser só fisiculturismo, não vai ser só emagrecimento, nem hipertrofia, ela é multifuncional, né, Marcelão? Qualquer coisa que caiu, ele mata no peito e domina. Não, você sabe que isso daí é até engraçado, porque toda a minha família é voltada para o esporte, né? Meus primos também, todo mundo ali foi boleiro. Isso começou com meu avô materno, ele foi goleiro do Flamengo, goleiro reserva nos anos 50, mas naquela época o futebol era coisa de malandro, né, vagabundo, que não dava dinheiro, tudo. Ele chegou a também jogar no Corinthians, né, veio para cá e como goleiro reserva, mas fez alguns jogos. E isso sempre, aí tenho mais dois irmãos, né, aí começou assim, meu irmão mais velho, ele foi de um primeiro assim lá do bairro, assim, a começar a fazer boxe, depois ele fez Kung Fu. E aí, todos os meus amigos, assim, a maioria são do MMA, são do boxe, basicamente do boxe. Meu irmão do meio, ele é boxeador profissional. Qual que é o nome dele? É Marcos. Agora tá aposentado, né? Tá com 48 aí, mas ele ainda vai fazer uma luta, segundo ele. Aí sim. Agora voltou, né? Agora tá dando oportunidade pra voltar a lutar. Exato. Agora o boxe tá com essa coisa dos influencers aí, tá bem na mídia, né? Acho que isso é bem legal, né? Muita gente, até porque o cara que é atleta, né? Isso é bacana porque eu também tenho 45, o Matheus também, né? A gente 41, 43. Todo mundo, você vê que o esporte traz essa longevidade, parece, né? Que tá com 43. O esporte traz essa longevidade e sempre esteve ligado, assim. E eu passei por diversos esportes, né? Eu fiz atletismo, eu joguei polo aquático, que acho que desenvolveu bastante meu corpo na época. E quase joguei futebol profissional também. E depois acabei indo pro powerlifting e depois comecei na musculação. Eu tive uma lesão séria, né? Acho que depois a gente vai falar. Mas o esporte sempre esteve ligado assim na minha vida, na vida dos meus irmãos, dos meus amigos, primos, todo mundo praticou bastante, assim. E quando a gente fala de nutrição esportiva, né? Todo mundo... O primeiro impacto que dá na cabeça é uma coisa muito... sofrida e regrada e uma vida de abdicação, assim, é isso mesmo? Na visão do nutricionista? Assim, acho que muito bom você ter... Alto rendimento talvez seja, né? Principalmente esportes que dependam de um certo peso, né? Sim. Agora, pro cara que é um atleta amador, por exemplo, um cara que trabalha, não sei o que, daí ele tem as competições dele, não sei o que, é bem diferente uma coisa da outra, né? É muito bom você ter colocado isso, porque às vezes fica esse estigma que parece que a nutrição esportiva é só para alguns, né? Mas assim, a grande maior parte, por exemplo, que passa no consultório são pessoas, executivos, médicos, pessoas que trabalham e buscam basicamente estética. Mas eu vejo a nutrição como ela é uma só, porque os alimentos são os mesmos, né? Que você vai trabalhar. É lógico que para o cara que está buscando alta performance, você tem uma quantidade, você tem você tem que estar atento à quantidade dos macros, micronutrientes, suplementação de acordo com a especificidade do que o cara desempenha. Mas os alimentos são o mesmo, o cara vai comer arroz também, vai comer frango, vai comer uma carne vermelha, legumes, frutas. A gente precisa saber qual que é a quantidade que a gente vai colocar para o cara desempenhar o máximo. Qual é a gasolina que eu estou colocando dentro desse carro, dentro dessa máquina, que no caso é o paciente, é o cliente, é o atleta, para ele desempenhar ao máximo. E voltando um pouco no que o Matheus falou também, teve uma situação engraçada assim, que acabou... Outro dia me perguntaram, né, eu participei de um outro podcast,
E acabou aparecendo para mim diversas modalidades, né? Não foi uma coisa que eu fui atrás. Eu tenho um atleta de boxe profissional, de Muay Thai profissional, judô assim faixa preta, jiu-jitsu, MMA. Ficou 6 anos comigo, atleta número 1 do powerlifting do Brasil, quarta do ranking mundial. Tive muito atleta do powerlifting uma época. De endurance já tenho, né? Tive atletas de triatlon, duatlon também. Agora de coisas diferentes que apareceram foi um casal de atleta de tiro, que eram campeões paulista, né? Os dois eram, então, eles 2, 3 vezes campeão paulista, apareceram por indicação. Acho que não foi uma coisa que eu fui atrás. E também apareceu um para mim que veio o preparador físico na época. E o pai do garoto tinha 18 anos, se não me engano, 18, 19, ele competia na Fórmula 3. Competia na Europa, né? E aí foi de indicação, né? Acabou o pessoal, nessa questão de performance, acabou me procurando e eu acabei entregando o resultado, graças a Deus, e acabou esse boca a boca, né? Que acho que é a melhor propaganda. A galera tem um estigma do automobilismo, né? Que tem gente que fala que não é esporte e tal, mas o cara dentro do carro é um esforço físico. Mesmo uns 3, 4 quilos. Mesmo hoje que... Não, e o paravertebral dele tem que estar muito forte. Mesmo hoje que é praticamente, a grosso modo, um videogame, você troca tudo aqui, você não tem mais as trocas de câmbio, de pedal. Mesmo assim, a ação da força que ele sofre, né, da força G que ele sofre o tempo todo, o cara tem que estar muito bem preparado, senão sai de lá e vai direto pro hospital. Sim. E era justamente esse caso, né, que ele perdia 3, 4 quilos e ficava muito cansado. Água. E aí, bastante, o cara perdia 3, 4 quilos no treino, na corrida, né? Só pra você continuar, essa perda, ela não é só água, o pessoal fala água, mas não é só água, né? É tipo, você perde eletrólito, você perde... tipo um Gatorade que você põe pra fora. É um Gatorade que ele põe pra fora. E era justamente que ele ficava muito cansado, ele precisava recuperar o peso, e óbvio, aí você faz a anamnese, você vê que ele não comia muito bem, né? E aí entra aquela especificidade do alimento, e do indivíduo também, né? Que, como que eu vou fazer ele comer essa quantidade, né? Esse tipo de alimento que eu vou trabalhar, se vai ser mais pastoso para ele ter uma recuperação, uma digestão melhor, e um pouco de suplementação também para fazer essa recuperação. Acho que é tudo colocar a quantidade certa na hora certa. Exato. Pro tipo de pessoa. Vai muito da experiência também, né, Marcelão? Porque assim, às vezes a gente traça uma meta e traça também um plano para aquela pessoa que você acha que vai ser o melhor para ela, mas no meio do caminho, pela nossa experiência, você vai meio que identificando e mudando, né? Sim, isso é muito importante isso que você falou, porque a individualidade é que manda, né? Acaba sendo uma tentativa e erro, né? Lógico que a gente alia a teoria com a prática, né? No caso que você também, menos, que é uma coisa que eu me identifiquei muito com o Matheus, porque ele é atleta de ponta, né? O cara é faixa preta, o cara tá 20 anos aí desempenhando. De Caramba, hein, Flávio? Você viu como eu convenci ele para ir pro consultório? Falei, só atleta de ponta. Mas assim, se não for... Ponta Grossa. Ele é de Ponta Grossa, aquela cidade. Mas se não for, vai ficar agora que, né, a gente tem o... Não puxa esse assunto com ele, velho. Que ele vai falar de todas as lutas, das 27 derrotas que ele teve. Já aumentou. Carreira. Não era 27? 21. Ele puxa essa história toda. 27, eu não aguento. Tá bem tranquilo. Eu não aguento mais falar desse assunto. Ele puxa isso aí. Os 27, né? Que eu perdi 21 lutas seguidas. Não, mas assim, é legal de ter. Não, a questão de ganhar ou perder, ou até mesmo um atleta amador, ser profissional, às vezes do amador pro profissional também muda muito pouco, né? O cara tem muito amador aí que leva a vida de um profissional mas o fato de a gente vivenciar o esporte, no caso é o jiu-jitsu, mas você entende o que é um atleta também de fisiculturismo, um cara do futebol, um cara de outra modalidade, porque você sabe o que é treinar com baixas calorias, você sabe o que é privação de vida social, você sabe o que é treinar num momento que você não quer e desempenhar, né? Então acho que isso, como o Matheus colocou, acho que é a parte mais importante, porque você traça, né? A parte mais importante ali da consulta é a anamnese, né? Quanto mais você entender o seu cliente, o seu paciente, mais você vai ser assertivo na prescrição. Mas acho que, por isso que acho que um grande diferencial do meu trabalho, que eu vejo também com o Matheus, é estar em cima do paciente. Porque não é porque a gente fez aquela prescrição daquela dieta que ele vai se manter. A gente pode fazer ajustes, né? Então, o contato mais próximo com o paciente, isso vai otimizando o resultado que ele quer. E no nosso caso, a gente não come direito, vai lutar, tá? Você pode, no meio da luta, já aconteceu isso comigo, quando eu tava com aquela perda de peso abrupta lá, por causa de
que a farmácia errou meu remédio de tireoide. Não era fluke, hein? Não era Fica Fluca, bem claro. era outra farmácia. Errou. Eu perdi. Cara, eu fui de 107 para 96 em 3 semanas, praticamente. Aumentou a dose do remédio de tireoide, tava Nossa, errado. é. Cara. Tava errado. Eu levantava em Caramba. casa, dava 2 passos, eu tinha que segurar alguma coisa, assim, fechava. E eu, às vezes, lutando no treino, começava a acontecer isso. Beleza, menos mal. Agora, no caso do piloto, se ele começa a baixar uma pressão, ele perde reflexo, Sim, porque ele não tá mantendo, ele morre. Sim. É. Ele Não, você vê bate que o carro a coisa 200 por interessante, hora. né? Nunca tinha. Você Não, viu cara, como é importante. Ele achou que eu tava com alguma coisa muito quando grave, ele cara. chegou pra mim, ele falou, porque assim, a gente, até pelo biotipo, pelo físico, por ele ser atleta, ter uma rotina próximo de atleta, mas não atleta profissional, tem trabalho, tem família, vida social, e assim, o que acontece? Ele tinha uma dificuldade de perder peso. E de Ainda repente, em 3 semanas, o cara Cara. perdeu tudo que eu lutei, fazendo a mesma coisa. Falei, cara, alguma coisa tá errada? Me chamou a atenção, perda de peso rápida, acende o sinal vermelho, falei, vou pedir tudo que existe no possibilidade, ver abdômen, tórax, tireoide, próstata, porque pode ter alguma lesão aí do mal, no caso. Pensei até em CA, né, quando você pensa. Sim. Não falei pra ele, mas, tipo, vou pedir tudo. Daí ele falou assim, cara, a última vez que aconteceu comigo, você acredita que foi o remédio da tireoide? Eu falei, pensei, tomara que seja esse remédio, tipo, por mais que seja ruim, por Sim. mais que seja esse Pelo menos remédio, pelo E menos no Boa, dia, né? no, dia ele que eu, tirou, acabou. no dia que eu passei com ele, tinha saído todos os meus exames, menos da tireoide. À tarde chegou no meu e-mail. Completo. Ah, seu laudo tá completo. Aí eu fui lá ver, o exame de tireoide tava, tipo, 6 vezes mais o hormônio. Tava hiper. Aí eu mandei a foto pra ele, numa máquina. falei, não preciso mais fazer exame nenhum, ó, tá aqui. Puta, que bom, né? E você vê como é. E demorou pra eu voltar. Tipo assim, eu tava com 96, aí uns 2 meses depois eu bati 101, mas eu já tava parado por causa de cirurgia, tipo, 2 meses parado. E aí ficou por ali, assim. Na verdade, hoje existe, né? Eu vejo algumas prescrições, o pessoal mexendo na tireoide para fazer esse emagrecimento Cara, é proposital. horroroso, cara. Existe alguma, até na parte do fisiculturismo já vi fazerem. Só que assim, você entra num ramo meio que delicado por um objetivo que não é um objetivo. Se botar numa balança, você tá mexendo numa glândula muito importante que pode dar ruim, né? É. Então, assim, claro, depende da dose, depende de tudo com uma certa segurança, eu já ouvi falarem em fazer. Eu não faço, eu não mexo na tireoide, eu acho que é uma... Mas Não, fala- e é legal você falar isso porque eu também nunca usei o hormônio tiroidiano, mas muito coach assim, eu que faço a minha preparação, mas muito coach que eu acabei conversando, assim, os caras falaram, meu, usa qualquer coisa menos da tireoide, não cara, mexe. eu vou te É descrever. lógico que os caras top de linha profissional, da Class Physique, da Open, do fisiculturismo, os caras utilizam, né? Mas os caras falam, meu, mexe com tudo menos com isso, Cara, porque depois é o que você falou, você consertar isso a vida inteira. É o seguinte, você toma e aí você, tipo, você fica um pouco agitado. Você começa a ficar agitado, aí não tem fome, aí demora pra dormir, o sono é horrível. Só que assim, de hipertireoidismo. só que vai, de hiper, né? De hipertireoidismo. Só que você vai passando o tempo, você se acostuma com aquilo. Eu fiquei 2 meses tomando esse remédio, né? Eu lembro que Nessa dosagem errada. nessa dosagem errada. Eu zerei o frasco. Na verdade, eu não zerei o frasco. Ficaram 11 comprimidos de 60. Eu tomei 49 dias. Até eu me ligar do que era. Né? E assim, eu fui perdendo peso, eu tava fazendo uma dieta e tal. Eu falei, pô, tá funcionando bem. E eu lembro que eu fui lutar um campeonato. E na semana do campeonato eu tinha perdido 5 quilos. Foi logo que começou a perda, assim. Bum, 5 quilos, uma semana. Eu desci a escada do ginásio, minha coxa tremia. Eu falei, meu, tô estranho. E batendo no dia, sei lá, 102 quilos. E lutando com os mamute lá. Beleza, lutei, ganhei, tudo. Fiz acho que 6 lutas nesse dia. Só que depois continuou baixando. Eu cheguei a bater 95 e 200. E tipo assim, eu acordava com 1 quilo a menos por dia. Aí chegou uma hora que eu falei assim, tá, deixa eu ver aqui. Aí começava a comer, tipo, só me dava vontade de comer coisa meio doce, coisa muito palatável. E o peso não subia. E comia pouco também, não conseguia comer muito. Depois que eu descobri o que era e parei, aí eu deixei a dieta zeradinha. E aí o peso não subia. Subiu no avião, né? Ganhei uns 2 quilos e pouco no avião, mas tirei
No dia seguinte, comendo normal, e treinando, saiu normal. Água. Mas assim, não é bom, cara. E fica uma sensação aqui, ó, na frente da cabeça, que não é um formigamento, né? Mas você fica meio... Você fica meio esquisito, você cara. induz uma patologia, né? Você induz uma patologia através da medicação, que é uma medicação que é para consertar a patologia, tratamento, você acaba usando ela de uma maneira totalmente, na minha opinião, equivocada aí. Na minha opinião, não, na opinião científica equivocada, sim, porque mas não é só minha essa opinião. É E- bem ruim, cara. Agora deixa eu só falar uma coisa, já que a gente tá falando de medicação certa, agora vamos falar de medicação certa e prescrição bem feita, tal. Tem a Fluca, né? Fluca, opa. Cadê a Fluca? Põe a Fluca Essa na nunca tela erra, pra gente. essa nunca erra a dose, pode ficar tranquila. A Fluca é a farmácia de manipulação aí, Marcelão, que está acompanhando a gente no podcast. Ela é a patrocinadora oficial aqui hoje desse episódio. E ela trabalha aí com medicações injetáveis, medicações orais, ela trabalha com toda a saúde hormonal. É uma farmácia que veio. é, ela surgiu do acompanhamento em urologia, então ela tem uma linha muito forte dessa parte hormonal e também suplementar. Depois ela se transformou teve um braço dela que virou a Fluca Nutrition, que daí tem a parte de whey, creatina, e além das formulações de fitoterápicos e demais ativos aí. É uma farmácia que está forte no mercado, que está crescendo e também que tem a minha confiança em relação ao tratamento que eu indico para os meus pacientes. Tem uma medicação, Flavião, que você já sabe pela Fluca, mas a própria semaglutida, que é o famoso Ozempic, hoje existe o formato de manipulação, que no caso sai mais em conta, né? Então, assim, você consegue. Isso foi uma facilidade que eu tive no consultório em relação ao emagrecimento, Marcelão, porque a semaglutida é uma medicação que realmente funciona, tem comprovação e tem um nível de segurança muito bom. Só que ela tem um preço. É caro. É caro. Então tem pacientes que falam, pô, não é minha hora de fazer. E com a Fluca eu consegui dar uma demanda maior de tratamento em relação ao emagrecimento. Então aí a Fluca tá na frente no mercado aí. Nosso propósito é transformar vidas. A sua vida. Formulando com inovação, com sustentabilidade, com mais saúde. Somos a Fluca da qualidade, da confiança de sempre. Só que melhores e maiores. Geramos impacto positivo na sociedade, investindo na melhor tecnologia e com o melhor time. Evoluímos por dentro e por fora. Bem-vindos à nova Fluca Pharma. 15 anos, formulando mais saúde. Isso como é importante, né? Ter uma farmácia idônea, de confiança, fazendo o trabalho, porque senão acontece que nem no seu caso, né? Às vezes a gente vê também atleta que o cara pegou no doping. Em alguns casos a gente sabe que o cara usou, mas às vezes tem a contaminação. Então você vê a importância de ter uma farmácia idônea, confiável, que faça a prescrição para não... Às vezes acontece isso também de paciente, nossa, essa farmácia achei muito cara, etc, né? Não, a Fluca, uma outra farmácia, mas eu procurei no Google, o paciente não sabe, né? Ele falou, achar daqui de 1.000, saiu por 400. Pô, não é a mesma coisa, né? Tinha então... Já aconteceu comigo esse negócio da tireoide 3 vezes. A primeira vez foi com uma farmácia que era meio dos famosinhos lá, num galera fitness lá. Só que quando eu tirei a print do exame e mandei pro cara da farmácia, ele mesmo falou assim, cara, isso é contaminação, teu remédio tá errado, 1000 desculpas. O cara pediu 1000 desculpas, pediu pra eu deixar... O que é a forma mais correta de se... Pediu pra deixar refazer o remédio, não sei o que, falou, não, vou jogar o lote inteiro fora, porque, enfim... Essa última vez, a segunda vez que aconteceu, foi uma alteração pequena. E eu falei para você, ó, veio errado, não sei o que, meu, desculpa. Insisti nessa segunda farmácia. Quando veio na terceira vez, a farmacêutica foi tentando me convencer que não era. Eu falei, tá. Aí ela falava assim pra mim, não, porque como que você toma o remédio? Eu falei, não, acordo e tomo. Mas você come antes? Eu falei, às vezes sim. É porque isso altera. Eu falei, você quer me dizer que o meu hormônio aumentou 6 vezes... porque eu tomei whey com banana antes. Não, porque altera, porque a dosagem. Eu falei, tá,
então vamos lá. Então testa aí. Mandei de volta pra eles uma parte ficou comigo. Nunca mais tive resposta. Já cobrei, nunca mais tive resposta. Pô, falta de... Não vou falar o nome pra não dar mais de via, viu? Mas ó, uma outra coisa, Flavião, que o Marcelo, ele é representante, aí já foi representante de várias marcas, mas hoje é representante da Black School, né, Marcelão? Da Fala Black aí como que School. você chegou aí. Eu fiquei 5 anos e meio na Midway, né? Desenvolvendo produtos também para o Brasil, para os Estados Unidos, palestra, né? Treinamento, né? Tudo que a Midway Midway era uma é... marca nacional, né? De Goiás, que está uns 30 anos no mercado. Depois uma parte foi para os Estados Unidos, até em 2018, quando o Phil Heath lá perdeu o, o campeonato para o Shaw Holden, que era o patrocinador. O Diamond lá, o principal era a Midway, né? Foi até o presidente foi entregar, o presidente Coffey entregar lá a premiação. Então nessa época eu desenvolvi um ano antes, 2, participei, né, de alguns projetos para desenvolver a linha Militar Trail que tinha nos Estados Unidos e aqui também no Brasil. Tinha mais uma linha que chamava Glamour Nutrition, que era mais voltada para o público feminino. Eu participei um pouco, mas depois pegaram, óbvio, né, uma nutricionista mulher, né, para fazer ali a... Então eu fiquei 5 anos e meio, e aí depois eu recebi um convite do Fernando Marques, que eu conheço há uns 40 anos, que o Fernando Esse Marques... aí a gente vai, o professor a gente vai chamar, já chamei, já aceitou, só vou acertar o horário, o dia. O Esse, o Fernando Fernando Marques é das antigas, né, das Marcelão? antigas, Pô, dos nossos, assim, é um cara também lutou boxe, ele jiu-jitsu, jiu-jitsu também, aham. faixa preta, assim. Ele é faixa roxa ou marrom? Ele parou Então, no meio ali. acho que é isso. E a gente eu conheço ele desde a infância mesmo. A gente morava no mesmo prédio, né? Tenho 2 irmãos mais velhos, ele tinha mais um irmão, e aquela turma do prédio lá de 20 pessoas, né? Fazia guerra contra os prédios, porrada, tacava, sabe? Briga Aham. de. Jogo de futebol contra, E tudo. pedrada e paulada, mas é tudo na mão, né? Hoje em dia essas coisas não. Não existe Aquela mais. brincadeira saudável da nossa época. Não, hoje em dia é no... É, Faz um perfil falso e fica xingando o outro exato, lá. hoje em dia. Ou o cara vai na covardia lá de ter uma arma, mas. É. E o Fernando, nossa, conhece minha mãe, assim, ama minha mãe tem ele como filho. E daí eu recebi um convite para participar lá da Black School, já estou 3 anos, né, então sou nutricionista deles. O Fernando também, eu lembro quando eu tinha uns 15, 16, assim, ia muito na Combate Sport, que foi a primeira loja de suplemento do Brasil, lá na Piranga com a São João, que era o seu Arnaldo, que ajudou todas as marcas de suplemento, ele ajudou todo mundo. Todas as grandes marcas, ele foi um guru para todos esses caras. E o Fernando escrevia, era colunista, né? Então, a gente morou junto lá no mesmo prédio, eu tinha 7 anos. Então a gente é amigo de infância mesmo. E quando você vê, depois, né, de 10 anos, ia lá no centro buscar a revista, né? Você vê seu amigo escrevendo, né? Você Pô, posta atrás e fala, caramba, é o meu amigo aqui, né? E naquela época aham. não tinha informação, né? Era Sim, é uma uma revista. revista, velho. A gente ia, esperava sair o lançamento, ia lá com o meu irmão para buscar, e a loja Combate Sport era a melhor loja que tinha em São Paulo, né, ainda é uma das melhores, tudo no suplemento importado, aqueles da Twin Lab, coisa que Sim. funcionava, vinha até no vidrinho mesmo, Uhum. tinha até efedrina, alguns, e o seu Arnaldo foi um guru para ele, né? Ele deu uma alavancada na carreira do Fernando, e depois de muitos anos eu recebi o convite para ser colunista lá. Então foi uma honra, assim, né? Porque eu já acho que o Rodolfo Pérez escreveu, o Fernando, todos grandes profissionais de diversas áreas, da nutrição, fisioterapeuta, da educação física, escreveram, e eu já estou lá tem uns 5, 6 anos. Eu acho que é uma construção, né? O tempo vai levando você a Sim, caminhos sim. maiores se você tomar o rumo correto. Eu acho que na Sim, área da saúde, né, Marcelo, que envolve saúde, é, o tempo e você aparecer, você reconhecido, pouco importa pra gente, importa o resultado com o paciente. sim, Mas sim. isso vai ser inerente do seu trabalho. Você vai acabar acontecendo de surgir oportunidades porque você trabalha correto. E eu É, tô mais próximo de você agora que está no consultório. Lá a gente tem o Anderson Bacelar também, que é amigo do Flávio, conhece todo mundo, já veio aqui. E o Marcelão entrou lá. E com essa experiência e esse tempo de mercado aqui em São Paulo muito grande, né, Marcelão? E você atuou muito também no online, né? Quando sim, teve a... sim. Eu fiquei bastante no online, porque assim, de uma certa forma,
você faz o atendimento presencial, mas você continua no online depois com o paciente, né? Sim. Nas respostas, seja através do e-mail, seja através do WhatsApp, você tem toda aquela assistência, né? E uma coisa que eu coloco, né, o paciente comigo, ele tem contato 24 horas. Eu já tive até ex-namorada que reclamou duas em específico. Pô, você responde o cara de sábado, você responde. Mas às vezes não é se o cara é um atleta ou se ele é um obeso que está começando, né? Se eu vejo que a pessoa está com uma dúvida e óbvio eu posso responder, eu vou responder porque eu me coloco na posição da pessoa, né? Eu trato o meu paciente como eu gostaria de ser tratado e como eu gostaria que minha mãe fosse tratada também, né? Eu amo o que eu faço, então isso volta para a consulta que às vezes não é muito. Você não vai tratar de bioquímica e de fisiologia com o paciente, né? Às vezes você explica uma via, mostra um artigo científico, você explica uma coisa ou outra, mas é muito mais você ter o entendimento do seu cliente ali, que fase que ele está, e fazendo as modulações. E o atendimento continua via WhatsApp. E quando veio a pandemia, isso já acontecia, né? Alguns nutricionistas profissionais já faziam atendimento online. E aí o CRN acabou liberando, o que era uma coisa que eu vi muita gente da área, né? Meus colegas criticando, porque já devia ter sido liberado, né? Sim, sim. Porque como que você vai. Então você abandona o paciente? Não pode ser assim, né? E hoje em dia a gente vê que falta mais esse acolhimento, né? Até na parte hormonal, na questão indo para os médicos, que o cara acaba te criticando, né? São poucos, hoje já está mudando a mentalidade de o cara fazer, o cara vai usar o recurso ergogênico ali, o esteroide anabolizante, mas ele acolhe o paciente, né? Então, não ficar criticando, né? Não tem esse preconceito. É um preconceito meio burro, né? Se o médico foi feito para tratar a saúde, entre aspas, o cara não está saudável, porque ele está usando um recurso ergogênico numa dose muito mais alta. Então, você vai acompanhar a saúde. Se ele for para um meio underground, por exemplo, eu não tenho controle sobre isso. Eu vou explicar o que vai acontecer e vou sugerir parar. Porém, não sou eu que vou bloquear isso, né? Então, assim, eu vou cuidar da saúde. E eu sempre deixo bem claro isso. Eu vou acompanhar a sua saúde. Eu não vou mexer nessa outra parte aí que você tá fazendo por conta. É a mesma coisa de um fumante. É a mesma coisa de um cara usuário. Você vai deixar um fumante, tipo, não vou tratar porque você fuma. Não, exato. Eu tô dando um exemplo meio bizarro pra gente entender qual que é o nível. Não, e é bem isso, né? O pessoal costuma fazer essa comparação, né? Se o paciente tem algum problema lá de cirrose ou com bebida, daí ele vai no médico, daí o médico até fala, a hora que você parar de beber, a gente toma uma para comemorar. Quer dizer, então o cara, porque o médico também faz isso, né? Então acho que essa parte de você ter empatia com o paciente é como o Matheus colocou, você não pode, não tem, ou o cara é obeso, não consegue parar de comer, quem sou eu para falar que eu não vou julgar de forma alguma, a gente tem que acolher. Essa é uma questão legal, porque essa vulnerabilidade, né, que tipo assim, que tem muito médico que tem vergonha às vezes de falar sobre, às vezes a gente está durante um tratamento e você sabe a dor do paciente e identifica, mas você também tem um pouco daquela dor, ou você já se tratou, ou ela está te perturbando também. Por exemplo, uma vontade de comer doce. O médico também pode ter essa vontade. O nutricionista também tem. Não é porque ele é nutricionista, é porque ele é médico, ele é um ser supremo que vai se alimentar com tudo perfeito. Eu até brinquei, né? Falei, tinha um pó de bala lá, quando você chegou, eu falei, e aí, Nutri come bala? Empurrei o pó de bala. Eu falei que eu tava comendo. E isso que você colocou é muito importante, porque eu posto nos meus stories também, eu falo para os meus pacientes, eu tomo vinho, eu como, eu viajo, eu tenho a minha vida, mas eu tenho 25 anos de treino em alto nível, um nível amador pelo menos, e sempre gostei dessa parte, mas eu como chocolate, e isso é muito legal quando você trabalha bem a prática, porque quando o paciente ele fala, nossa, doutor, nossa, Marcelão, comi um chocolate. Eu falei, cara, relaxa, eu comi 5. Eu sempre falo, eu falo para meus pacientes, tudo que você fez de errado, porque não tem certo e errado, mas tudo que ele vem relatar como se fosse errado, eu falo, eu já fiz 10 vezes pior. Todos nós teremos que ter uma relação melhor com a comida. Eu faço isso há 25, 26 anos e eu vou dizer que de uns 3, 4 anos que eu tenho uma maturidade assim melhor, de não às vezes furar uma refeição e não jogar tudo fora, né? Falar, furei, então deixa, segunda-feira eu começo. Isso eu fazia muito antes, eu fazia... É normal, né? Aí tipo assim, comia, sei lá, uma fileirinha assim de chocolate. Aí na outra refeição eu falo assim, já zoei mesmo. Hoje em dia eu já faço assim, não, se eu furar uma outra, eu continuo. Exato, e isso é legal porque eu estive nos Estados Unidos em 2005, que eu passei um tempo lá na Gold's Venice, né? Treinava os grandes atletas do Mr. Olímpia.
E eu conversei com o Charles Glass, que era o treinador dos anos 90, início dos anos 2000, que treinava todos os top Olímpia. Ele falou: meu, próxima refeição, que é uma coisa que o cachorro faz muito bem, né? Ele não fica pensando no erro ali, você não tem que ficar. Então, e assim, às vezes você come um chocolate ou toma uma taça de vinho, não vai invalidar a semana inteira, um mês que você Sim, está de dieta. exato. E então essa maturidade, essa relação melhor que todo mundo precisa ter com a comida é muito importante. E como você colocou, Matheus, também, eu nunca, o paciente entra no consultório, nossa, fiz isso, fiz. Eu falei: meu, você podia estar tomando uma cerveja antes de entrar aqui, um chocolate, não me interessa, interessa daqui para frente. Uhum. Nunca critiquei, os caras me ligam, mandam mensagem, furei, fiz isso, tô 3 dias furando. Eu falo: mas ainda bem que você não tá 4. Eu tô 15 dias fazendo merda, desculpa falar. Eu falei: ainda bem que você não É. tá 20 dias, ainda bem que você não tá um mês. E tem um estudo muito importante sobre os principais passos para o emagrecimento, que o emagrecimento de sucesso é você chegar no peso que você quer, né, ali na estética, vamos dizer assim, e manter isso por pelo menos um ano. Isso só 1 em cada 10 que consegue. E nesse estudo que eles apontam 6 passos, um dos passos que é muito importante, e isso entra nisso que a gente estava falando, que é justamente você pegar pequenos escorregões e não transformar em grandes recuperações. Então, na pandemia, os caras chegavam e falavam desesperado, né? Muitos aumentaram o peso logo no primeiro ano. Meu, tô 4 meses assim em casa, comendo, bebendo, não podia treinar, né? Não tinha academia. Eu falei: ainda bem que você não tá 5. Eu sempre olho pelo lado positivo. Sim. Eu nunca passei um doce fit para o meu paciente. Você quer comer, você come. Não é o. Você tá com vontade, vai comer o doce. Que você... Não existe isso. Aliás, um plano alimentar que é fadado ao fracasso é você Restringir tudo que. privar o que o cara quer. Eu tenho um Exato. paciente que sai de 33% para 14%, mulher comendo pão de queijo todo dia. Então, Aí você vai modulando, você vai negociando com o paciente: ó, o dia de perna você vai comer 4 pão de queijo, no outro dia você come 2. E aí com o passar do tempo, você vai ver que às vezes você consegue até ir tirando e mudando o hábito alimentar da Sem pessoa, forçar. sem forçar. E aí eu até brinco, né? Falo: ó, agora eu vou tirar, né, o pão de queijo, o pão francês, porque não é um alimento específico. Então você precisa ver o paciente no contexto geral. Mas nunca passei doce fit, nunca critiquei. O cara furou, pô, é ótimo. Eu sempre falo, independente da religião, qual religião que o cara tiver, se o cara for ateu, você comeu, você comeu. Fica feliz. Você não queria comer? Comeu. Agora vamos. Agora sim, você não tá controlando, tô 2, 3 dias desandado. Que uma paciente minha foi para Miami e falou: meu, tô uma semana, não consigo. Então, me liga o quanto antes, me fala como é que você tá, para eu ajustar fibra, proteína, quantidade de água, ver como que a gente, às vezes, aumentar um pouco até o carboidrato, fazer uma modulação para ela ter mais saciedade e aí depois a gente vai voltando. e deixa eu perguntar um negócio, uma coisa que eu sempre suspeitei dos nutricionistas. Quando vocês montam a rotina, a dieta, Sim. né, o cardápio lá pra gente, vocês já preveem uns furinhos ali que a gente não conta pra vocês, não preveem? Fala assim: esse cara vai furar um pouquinho aqui, eu vou Sim. deixar um pouquinho mais pra baixo, porque se tiver um furinho não vai afetar ele tanto. Ou isso é uma loucura minha? Não, dá para prever assim. Mas assim, o que a gente faz, quando você faz a anamnese ali bem feita, você vai conhecendo a pessoa, você tem que ser bem honesto com a pessoa. E eu falo: pode ser honesto comigo, porque eu curto bem a vida também, tá? Então, como é que tá o final de semana? Você vê qual que é o hábito da pessoa, né? Se tem um furo ou outro. Às vezes eu negocio isso, né? Tipo, ó, você quer. O cara fala: não, eu preciso manter minha refeição livre, eu preciso manter meu vinho com a minha esposa. Ou a esposa fala: não, se eu cortar o vinho do meu marido sexta, se eu não beber com ele, ele vai brigar comigo. Então, óbvio que você não vai fazer isso. Então, você às vezes acaba diminuindo um pouco na semana para a pessoa ter aquela compensação no final de semana. Porra, Mas isso é para um paciente ou outro também. Geralmente, a média de déficit calórico, isso é muito individual, mas eu vou falar um pouco mais da média, assim. Depende disso, tá? Mas eu vou colocar um número assim, tipo 3.000 calorias. Só que tem um estudo muito interessante que aponta que a média que você consome a mais no final de semana é 5.000 calorias. Então você faz 5 mil dois. total? isso e é pouco, porque assim, 6 long neck tem 150 calorias mais ou menos. Você toma, média eu vou ainda tomar. Ainda bem que eu não bebo. Então, mas se eu for tomar, eu vou tomar 6. Eu também não tô bebendo, mas a gente é grande. Se tomar, você aguentar tomar umas Não, 5, 6. é que eu nunca bebo. Se eu beber, você tava mais lascado ainda. Então, aí você toma 6 já dá 900. Você vai comer um hambúrguer na sexta, você não vai. Você bebeu, baixou a glicemia, você não vai comer frango com brócolis, né? Sempre que vier fome, você nunca vai querer um frango com brócolis. Você vai comer ali um alimento mais palatável. E aí o cara estoura já na sexta, sábado você sai, bebe, domingo você faz o almoço com a família ou na casa, né? E domingo a pizza. A média é 5.000 a mais que você consome. Então o paciente ele dá 10 passos para frente até sexta,
depois ele dá 9 para trás. Então 3, fica no... 6, 9, 12, 15. Ele consome 15 mil nos dias úteis, no fim de semana ele consome 10. Ou seja, é como se ele tivesse feito 1 dia e meio de dieta por semana. Então às vezes acaba... um paciente e outro vem para mim, pô, quero tomar hormônio, eu quero fazer... Não vai adiantar. E o Matheus, né? Sim, Não, claro. isso daí é 5% pro cara que tá... O cara para usar hormônio, ele tem que ser um padre. Ele tem que merecer. O hormônio é para quem merece. Não para o cara que é o cara que tem um sono adequado, o intestino, o treino, a priorização do treino, tá tudo ajustadinho durante anos. A grande maioria, como hoje em dia essa questão da estética está muito vendida, né? E está muito em voga de toda essa forma. Mas eu sempre falo para a grande maioria, para 99% das pessoas que eu atendo, eu falo: você consegue ter uma boa estética, um puta físico de praia, que é o que a pessoa geralmente vem buscar, seja homem ou mulher, melhorando sua alimentação. Eu diria que todos, a não ser que você queira competir em determinada modalidade, aí entra coisas específicas, mas para todo mundo que quer ter um físico muito bom de praia, treine, dieta, controle do estresse, intestino, sono, isso a médio e longo prazo o cara vai ter um puta físico. É que todo mundo hoje em dia quer o resultado rápido. Que é o imediatismo. O cara ele não quer para amanhã, nem para ontem, ele quer para o mês passado. Ninguém quer pagar o preço, cara. Não, e na o verdade, cara quer para o mês passado. E a comparação com a rede social tá muito então, tá doentia, né? Isso ainda bem que você falou isso. Isso é uma coisa que eu ia até perguntar. O fisiculturismo teve um boom nos últimos, sei lá, 10 anos, um pouco mais talvez, né? Com rede social. 10, E aí a galera começou, por exemplo, com as noias de certos alimentos, tipo assim, a batata doce. Só que a batata doce, o índice glicêmico dela é quanto menor do que o da batata inglesa? Nada. Ela tem um pouco mais de fibra, certo? E assim, não, batata tem que ser batata doce. Não, é tapioca, não é o pão que eu gosto. Como que você entra na cabeça do seu paciente para convencer ele disso, assim? Exato, você tocou num ponto importante, porque hoje em dia tem muita informação, a gente está na era da informação, mas o conhecimento aplicado é diferente. O Matheus que atende, Sim, né? com certeza. Tem como que tem mais informação mais do que 10 anos atrás, com a questão de 20 anos atrás, e tem mais pessoas obesas no mundo, né? Então 700 milhões, 800 milhões de pessoas. Só um parênteses, mas para complementar. Geralmente os caras que fazem isso, que são os fisiculturistas, muitas vezes profissionais, para aquele cara que tá levando o corpo dele ao limite do limite, faz diferença. Sim. Para ele faz. Sim. Não sei quanto, mas vai fazer, porque o cara tá levando o corpo dele num limite máximo e ele tá cortando, tipo, a pele do cara, ele quase não tem gordura e tal. Agora, para as pessoas normais, a batata, o que vai fazer diferença é se ela é frita ou cozida, se ela é... Não, e na verdade, com a questão da informação, com a questão das mídias sociais, a pessoa chega, geralmente a pessoa quer fazer isso que você colocou, de se comparar com um atleta. Então pega um atleta que tem 10 anos, ou um cara que tem 10 anos, 15 anos de um investimento no corpo, de saúde, ter um lastro metabólico ali 15, 20 anos, e quer ser que nem o cara no mês seguinte, sem deixar o final de semana de lado. O cara é atleta 24 horas. O cara é atleta 24 durante muitos anos, às vezes para ter um físico razoável. Exato. E é que nem assim, as pessoas, se eu for treinar jiu-jitsu, eu querer ser um faixa preta em um ano. O cara para ser faixa preta é 15, 20 anos tomando amasso lá, aprendendo, para depois ele ter esse conhecimento. Isso que você colocou é importante, porque as mídias sociais têm muita informação boa, mas a grande maioria é lixo, né? Então o paciente já chega com um certo conhecimento, né? Então corta arroz branco, corta isso, ou a sua batata doce, corta a inglesa. Ou ele, geralmente, porque o que vende de forma errada, né? É a pessoa querer cortar um alimento, né? Tipo, então não pode chocolate, não pode o vinho, sempre tem as fases de demonizar algum macronutriente, já foi a proteína, né? Depois o carboidrato, depois a gordura, ou algum certo alimento. E por isso que tem as dietas da moda que também não funcionam. Mas o paciente, geralmente esses que chegam assim, a gente perde um tempinho ali na consulta, né? Ou ganha, vamos colocar dessa forma, mostrando que não é esse o caminho. O que vai dar resultado é o cara comer de forma equilibrada, fazer o arroz com feijão. Não tem milagre. Não tem milagre. Cara, Mas
tem essa comparação com a blogueira, as meninas chegam lá, quero ficar com o físico dessa, mostra pra mim, e o cara, meu, mas sabe, não, primeiro que não existe comparação, não, você tem que se comparar com você, que nem um exame bioquímico, o exame de sangue, você tem que comparar com você, Claro. sempre, qual que é o seu histórico, quem que é você, e a gente acompanhando. Eu tenho uma amiga ela inclusive ela foi minha nutricionista por bastante tempo. Foi ela que me tirou dos 123 quilos e me baixou até 102, que é a Liliana Bricarello. Vou dar um beijo pra Lili. E ela me contou uma história, ela falou assim, eu tinha um paciente que ele comia 4 potes de 2 litros de sorvete por dia. Aí eu falei, mas esse cara era muito gordo. Ela falou, meu, ele era imenso. Comia 4 potes por dia. Aí ela falou assim, eu comecei com ele, falou assim, em vez de 4, vamos comer 2. Aí o cara topou, ficou com tempo comendo 2. Vamos comer 1. Vamos comer meio. Aí o cara foi diminuindo. O cara perdeu, sei lá, 60 quilos comendo sorvete. Exato. Aí um animal de teta pega esse trecho do podcast e vai, vou comer sorvete então. E não é. Que o cara ele foi se reeducando aos poucos, sim. que é o mais ideal. Que é o assim, sustentável. o cara ficou, sei lá, sustentável. 2, 3 anos. Hoje em dia ele come um potinho, mas o cara come todo dia e assim, era velho. Já era um cara de 60 e E é tantos difícil anos. a gente mudar. É mais difícil, velho. cara. E outro, você junto com a dieta, você alinha o treino e alinha outras coisas, até a parte mental principalmente, porque num cara desse ele tem uma... Essa é uma pergunta que eu quero fazer também. Mas essas o duas. treino adaptativo, para ele manter a perda de peso que ele quer pelo objetivo a longo prazo, ele é extremamente importante. Então a musculação é importante, o aeróbico também é importante, mas daí o que fazer, essa orientação que eu como médico, o Marcelo como nutricionista e o personal e o preparador físico, às vezes a gente tem que se alinhar. É a mesma coisa de um atleta. Então quando a gente... Por isso que a diferença entre o nutricionista do esporte, o nutricionista convencional, ou o médico do esporte, ou o médico convencional, eu entendo que não existe uma diferença gigantesca. Claro, nos extremos, sim. Por exemplo, o atleta de alto rendimento lá. Mas você pegar o que o atleta de alto rendimento faz e jogar para uma pessoa que quer emagrecer determinada por caloria, vai acontecer também, entendeu? Porque assim, a rotina, o beabá é sempre igual, é dieta, treino, sono. Exato. E alinhar a parte metabólica. Não tem pra onde O que você colocou é importante porque o atleta, todo mundo pensa que é super-homem, que é isso, que é aquilo, mas o cara tem uma constância maior. Ele consegue se manter por mais tempo no plano. E em relação a que nem você tocou na sua antiga doutora, que o tratamento que ela fez foi extremamente correto, que é isso, né? Você vai diminuindo aos poucos, a pessoa vai aprendendo, vai comendo. E o cliente também, às vezes, ele é muito injusto, né? Porque hoje em dia era da informação, então o cara quer resultado para o mês passado. Então, às vezes, o cara fica 20 anos, 30 anos para engordar 30 quilos e o cara quer que você faça em um mês. E eu falo, você não ganhou 30 quilos em um ano, você ganhou 30 quilos em 20 anos. E o corpo humano é tão a nosso favor que você maltrata, que em um ano ele consegue perder esses 30 quilos aí direitinho. Só que ninguém quer isso. O cara até sai um pouco da consulta motivado, né? Passando, quero. Da 15 dias o cara começa a quebrar, que é diferente do atleta. Como vocês treinam, lutam também, você tem um objetivo, né? Daqueles 4, 5 meses você fica fechado e você fala não. Então, o atleta é a parte mental de o cara se manter na dificuldade ali, passando as vontades por mais tempo que o paciente comum, que 15 dias depois ele já começa... A gente comentou no consultório, né, Marcelo? Tipo assim, vou me inscrever numa competição, porque fiz a inscrição, já tô melhor fisicamente. Se tiver a meta, você tem pra onde olhar. Eu tenho que chegar lá. E assim, eu sempre falo pra todo mundo, a gente vai viver de altos e baixos, vai ter... O importante é o final, a gente sempre tá subindo, mas é isso aqui, ó. E a recorrência da consulta, ela às vezes não vai servir pra eu fazer um plano, mudar o seu plano 100%, não, é só pra falar, velho, vamos voltar? O que você tem que fazer? O mesmo que você está fazendo. Perfeito, Matheus, né? Perfeito, porque em nenhuma parte da sua vida você vai do ponto A para o ponto B de forma linear, num relacionamento com a esposa, com o filho, com o cachorro, com o pai, com a mãe, no emprego, e muito menos com a dieta. Mas é justamente isso, você pegar esses percalços aí, não transformar e largar tudo. E o que você colocou muito importante é que as pessoas...
Qual que é o paciente que tem resultado? O cara que tem constância na consulta, que é o cara vai te acompanhando. Às vezes você não vai, às vezes você vai mudar um ovo, a mais ou a menos, mas é de você estar lá conversando, o cara debatendo e o cara sair com aquela energia nova de falar, não, pô, eu vou fazer. Por isso que o acompanhamento precisa ser mais próximo. E todos os meus pacientes que têm o cara não perde consulta, são os que têm resultado. E o cara que passa, em 2 meses ele melhora, dele dá uma afrouxada, né? Dá uma afrouxada, ele volta depois de 6 meses, a gente perde quase de novo mais 2, 3 meses para ele voltar. Então, o cara perde 1 ano. É muito mais fácil você fazer o processo lá de mudança da composição corporal, perder o que você quer perder de gordura, fazer a manutenção de massa magra, chegar no seu corpo, manter aquilo por 1 ano e depois o cara ter alta. Aí depois fala, me procura quando você vai viajar para Europa, vai fazer um cruzeiro, quero estar bem. Aí você faz uma... Ou o cara quer fazer dieta na viagem. Tipo assim, vou viajar pra Argentina. Não, o que que eu... Fala, mano, não, cara, vai lá, come. Você vai ficar 1 semana lá, não vai te... Vai. Depois você volta. As pessoas querem ir de 0 a 300. O cara nunca fez dieta, ele começa, ele sai empolgado. Agora, eu pego muito paciente assim que vai viajar, o que que eu faço? Cara, come, volta... Você tem que descansar a cabeça, porque você está o que as pessoas não entendem é que é um processo a médio e longo prazo. E o que é vendável hoje? Você chegar para o cara e falar, meu, é médio e longo prazo? Ninguém quer. O cara fala, meu, quero fazer a dieta para 15 dias, ter o six-pack lá de... em 1 mês eu quero estar assim. Uma pergunta bem comum, assim, doutor, quanto que eu vou conseguir chegar? Eu falei, pergunta, você não vai ter minha resposta. Pergunta para Deus. Não vai ter tem minha pergunta é o contrário. Essa pergunta quanto ontem, que você consegue? Porque assim, se você vai seguir 100%, você vai fazer 100%, academia você vai dar o máximo ou você vai dar meia boca? Porque às vezes a academia você dando meia boca é um resultado. O mesmo tempo que você gasta dando o máximo é um outro resultado do cara ir lá treinar mais leve. Não, essa é uma resposta que só Deus sabe. Porque assim, eu participei da competição, uma que eu fui bicampeão, então é só eu repetir a mesma dieta. Para a próxima, lógico, a gente já sabe um caminho, o que funciona, o que não funciona, mas você sempre muda. Todos os grandes campeões... Você melhora, sempre tá melhorando. Você vê, todos os grandes campeões, o LeBron James lá do basquete, o cara gastou $1 milhão, ele manteve o mesmo médico, Cristiano Ronaldo, o mesmo nutricionista, o mesmo psicólogo e o mesmo fisioterapeuta, que ele falou, cara, é o meu fisioterapeuta, então ele muda de equipe, mas ele leva a equipe dele. E no fisiculturismo é a mesma coisa, você pegar o Phil Heath, o Ronnie Coleman, todos os grandes campeões, os caras ficaram com o mesmo coach há 7, 10 anos. O cara do tênis também, ficaram, do golfe também, lá, eu esqueci o nome. Tiger Woods, o cara manteve o mesmo técnico a vida inteira, o cara não muda, porque você vai conhecendo. Então, todo paciente que eu vejo que eu tenho há mais anos, o refinamento, faz isso, faz aquilo, você já conhece, você sabe quando você pode apertar mais, menos... E o Matheus deve passar. E hoje, é muito mais fácil. E hoje a medicina, muitas coisas que não eram comprovadas, virou comprovação e agora começa a usar e parece coisa diferente, ela tá mudando sempre. Então, assim, o fato de você estar acompanhando a longo prazo não quer dizer que você vai fazer sempre a mesma coisa. Você sempre vai estar lapidando. Sim, e sempre pode aparecer no meio do caminho um fitoterápico novo que realmente funciona, que é validado, a suplementação, a dose pode mudar, a gente pode fazer várias coisas no meio do caminho que vai agregar, né? Alimentação top de linha a 10 anos atrás era uma coisa, hoje já é outra. Não, e os hábitos também alimentar da pessoa vai mudando, então o acompanhamento, essa pergunta, quanto que eu vou emagrecer, não sei, é isso que você falou. E não pouco tem, importa também, eu quero que você emagreça de uma forma saudável e sustentável, exato, só que isso. você consiga manter. É diferente de um atleta que precisa perder peso para chegar. E daí é uma outra coisa que você estava conversando até nos bastidores, que assim, isso aí é para todo atleta que eu acompanho, que o Marcelão acompanha. O chegar na luta com peso, qualquer um chega a se matar quase, entendeu? Vai chegar. Chegar bem é outra coisa e o pós é mais importante, que para outra luta você tem que estar melhor. Então essa é uma mensagem que, para quem está escutando vai entender, que assim, cara, tem que estar perto. Vocês são o topo da cadeia. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo do MMA, ele é muito ingrato. Então você perdeu 2 lutas, você está lá atrás de novo, ninguém está te vendo mais. E esse detalhe, chegar num evento bom é uma coisa, se manter é outra, entendeu? Eu vi, acho que aliás, eu vi um corte de você falando que eu achei sensacional. Hoje em dia, mesmo atleta amador, o profissional então, mais ainda, não cabe o cara não ter um acompanhamento, o cara precisa estar, a parte física hoje em dia é o suprassumo.
Foi isso que os europeus fizeram, né? Não na questão do futebol. Exatamente. Eles não têm muita técnica, hoje em dia já tem, né? Porque importaram todos os melhores jogadores do mundo, há 30 anos estão fazendo isso, 40. Mas a parte física dos caras, você vê nos Estados Unidos, os caras são os melhores do mundo no esporte, né? Olimpíada, porque hoje em dia o atleta não cabe espaço para o cara não estar Só o esportista. Isso que você colocou, o cara não dá para ser, agora eu vou ter 6 meses de atleta. Não, hoje em dia o esporte é muito nivelado, o cara tem que estar a parte mental com o psicólogo, com o nutricionista, com o médico, com o fisioterapeuta, com o coach, com o treinador, para o cara desempenhar o ano inteiro, porque cada dia tem menos brecha para o cara estar ruim em alguma coisa. Você não acha que... É uma pergunta, porque eu acho isso, que a parte mental é o principal lugar. A parte mental é a coisa mais importante para o seu processo de emagrecimento, porque a sua cabeça tem que estar muito querendo aquilo de verdade para você, por mais que seja uma pessoa comum, tá? Porque senão vira assim, eu não consigo ficar sem comer um chocolatinho. Só que o Satanás come uma barra por dia depois do almoço. Aí veste a calça deitada. Essa questão é uma questão multifatorial, mas de todos os congressos que eu fui, realmente a tônica final é isso. Onde começa o processo de emagrecimento? Na cabeça, na atitude. Teve até uma matéria que eu vi de um cara que dirigia caminhão na Bahia, o cara perdeu 57 quilos. De vez ele pegar o caminhão pau de arara para buscar o caminhão dele para trabalho, ele começou a andar aos 15 quilômetros. Então envolve atividade física, mudança aí, um acompanhamento, mas é o que você falou, é a cabeça da pessoa. E o atleta, como que a gente vê os caras fazendo diversos outros atletas de modalidades, você vê o cara fazendo cada coisa que você não acredita, né? Hoje o ser humano, é onde começa esse processo? É na cabeça. 100% é mental. Todos os congressos que eu fui, processo de emagrecimento, falando de emagrecimento para uma pessoa comum, é um processo que começa na cabeça da pessoa. Então, teve casos que eles mostraram, né, no congresso, de uma pessoa obesa, sentou no trem, né, no ônibus, ficou com vergonha, porque é uma pessoa muito obesa, sentou e falou, não, hoje chegando em casa eu vou começar uma dieta, a pessoa mudou. Ou uma pessoa que foi rejeitada pelo marido, pelo namorado, era uma pessoa obesa. Né? Hoje... Né? Como que uma pessoa o ódio. Um exame que o cara olha e fala, caramba, velho. Daí ele toma aquele choque, porque eu tenho, eu tô acima do peso, mas meus exames são bons. Mas daí o cara pensa ainda estão bons. Isso é novo. Mas na hora que ele pensa que vai perder a família, o cara tem filho, aí o cara muda. O cara tem esse choque, assim. Tudo é mental. E nessa parte até mesmo de competição... você pensa em desistir, você pensa em vários momentos ali, você fala, vou deixar quieto. Tem que ter fé. Pô, tem um vídeo aí que fala sobre fé, coloca pra gente, quero ver. Mas é isso mesmo, mas acho que isso que você colocou uma parte neste vídeo. Porque a gente fica dando desculpinha, né? A gente dá também, né, Nando? Claro, segunda-feira eu começo. Claro que dá. Ó o Mal, esse moleque é engraçado pra caramba. Põe aí pra gente. Nós comprou 2 mil reais de brigadeiro, senhorinha lá, o gordão mandou 1.000 reais, comprou todos os doces, daí o gordão tem um coração do tamanho maior que ele. Aí a tiazinha começou a se emocionar, eu falei, você é louco, tia, toma, mandei mais um. Te falei, pega os brigadeiros e dá pra galera do restaurante. Ele pegou o quê? Pegou pra ele. Tinha 4, ele, ó, conversando. Daqui a pouco chegou um pastor. Chegou um pastor lá que Deus usa a vida dele pra quê? Pra fazer os outros emagrecer. Aleluia, na hora eu... Jesus. Ele falou que te emagreceu, pastor? Não, escuta, é sério. O pastor falou que já fez várias viagens para fora do Brasil, nos Estados Unidos tem os obesos. Ele ora nos obesos e os obesos emagrecem. E os obesos emagrecem. O gordão terminou de comer brigadeiro. Só que o pastor falou, você não precisa fazer dieta, Deus que vai te Não, mentira. Falou isso. O gordão queria. Eu falei, gordão, só vai mover montanha, não. Vai mover um continente. É que tem a volta. Você faz isso pra esse pastor aí, não fizer dieta, você vai se lascar, viado. Comprou. Não, mas a minha pergunta é assim, tá, é uma zoeira e tal, mas assim, você ter fé no processo, por mais lento que ele seja, é muito importante. Faz toda a diferença. Porque, por exemplo, já aconteceu comigo, com o meu Nutri atual. A gente ficou, sei lá, 1 mês e meio, voltei. Cara, eu olhei a balança, eu tinha 1 quilo a menos. Só que aí foi pro adipômetro. Era 10 milímetros a menos num lugar, 8 no outro.
tipo, tudo melhorou. Esteticamente, eu Não, olhava e falava assim, cara, eu tô melhor. Mas o número da Isso, balança... isso é um erro que as pessoas têm esse mito ainda, né, que está mudando, porque você pode estar com 90 quilos, vamos supor, o cara tem 90, ele quer baixar para 80, mas você pode estar com 88 muito bem, 87, fazer a mudança da composição corporal, perder o máximo de gordura e manter o máximo da massa magra, ou se possível ganhar. E como a estética nessa parte é o fisiculturismo, onde o cara secar o máximo possível, manter a massa magra, eu sempre falo pro paciente, quando você vê o físico de uma mulher na praia, você não vai falar, ela tem 60 quilos, 14% de gordura, tanto de glúteo, e do homem também, esse cara tem 100 quilos, ou ele tem 92,5 e 18% de gordura. O que interessa a sua estética, essa mudança da composição corporal. Então, peso, lógico que é uma referência, quando o cara precisa bater peso, a gente acompanhando quanto ele perdeu de gordura, quanto ele está perdendo de massa magra, eu sempre priorizo o cara manter o máximo de massa magra, mas mais do que você às vezes voltar por uma outra consulta, e às vezes não ter mudança significante na questão das medidas, o mais importante é saber como que está a dieta para mim, se o cara está tendo adesão, porque nem sempre você vai ter um resultado, como o Matheus colocou, que você vai estar de uma consulta para outra com um resultado incrível, não é assim. Mas a adesão que esse cara tem, é isso que... Tem cara que fica muito frustrado. E eu também, como atleta, às vezes começa a dieta, 1 mês, 2 meses, eu tô fazendo tudo certinho, vou competir. Mas às vezes passa uma semana, o negócio começa a andar que nem louco, virou uma bola de neve. Então não é tanto... Eu sei que o paciente fica com essa mística, né? Pô, eu quero chegar lá, quero perder 5 quilos de gordura. Mas isso para mim, como profissional, não é tão... Lógico que eu... Não, se ele perder 1 quilo e ele tá com a dieta mais favorável, tô tranquilo, tô de boa, dá para apertar mais, dá para fazer isso, então você tem mais manobras do que você perder 5 e o cara não tá aguentando mais, né? Sim. Tem essa. Antigamente eu lembro, minha mãe fazia todas essas dietas malucas, assim. E daí você perde muito rápido, só que é insustentável. É insustentável. E aí você tem um Tanto a reganho de dieta peso. como o tipo do Não, exercício que e cê- realmente e- mulher corre. Daí, assim, ela não é uma mudança de peso adaptada. Ah, não, porque provavelmente vocês ouvem muito mais do que eu já ouvi na vida. As mulheres falam assim: ah, então, mas eu não quero, eu fico muito grande quando eu treino. Eu falo isso pra minha esposa, eu falo assim. Caramba, velho, falei, tô tentando faz tempo. Eu falo né? assim, você não fica grande, Deixa eu cara. falar, só se você for 1 em 1 bilhão de pessoas, então a genética, alguma mutação na sua genética. Se você rezar Foi o todo Ronnie dia... Coleman e o Dino, daí você fica. grande mesmo. E isso fazendo ainda, né? E no cara Ou Bitelo. não existe isso. Isso é um mito, né? Na verdade, o que é importante entender, bem nessa composição corporal, que, por exemplo, balança tem um índice de erro, o adipômetro tem um índice de erro, fisiculturista não faz balança de biopedância, e nem adipômetro, Não, é visível. eu acho que eu vi o... Isso Então, velho, quando você vai no médico, isso que o Marcelo falou é exatamente o que eu penso. Eu não me importo com a balança, nem com o que tá lá. Claro que aquilo ali pode ser um fator de motivação pro paciente. Mas se eu vejo que ele tá melhor, ele tá fazendo o que tá pedido, e tá acontecendo, tem duas... Se ele não tá realmente melhorando esteticamente, ele pode ter um desequilíbrio metabólico, e daí ele pode ter uma doença associada que está impedindo, tipo hipotiroidismo, um hiper, uma glicemia alterada, insulina ruim, uma queda hormonal brusca, ou é um sono, que o cara está descontrolado e daí desajusta os hormônios, o cortisol. Então, assim, isso tudo bem, mas assim, não é o fator primordial. Se você está fazendo o que foi pedido, vai acontecer. vai acontecer. É muita ansiedade, né, hoje em dia. E isso que o Matheus colocou é importante porque você tem que fazer a mesma... Eu tive farmácia, né? Tive drogaria. Meu pai teve, né? Meu avô teve nos anos 30. Meu pai, eu cresci numa drogaria. E aí, o pessoal se pesava na balança da farmácia, né? E aí o senhor falava com meu pai: ô, senhor Orlando, a balança tá certa aqui? Ele cresceu numa drogaria. Olha todo o tamanho mundo dele. É muito redondo. Você sabe que meus amigos, os caras falam, o cara faliu a farmácia, já por isso que fechou, né? Mas, e é justamente isso, o cara se pesou em casa e vai se pesar na outra balança. Então você tem que usar a mesma métrica ali, se é a bioimpedância do consultório, se é o adipômetro, se é a balança da sua casa. Isso compara com... mas eu fiz uma outro tipo da balança lá e deu diferente. Compara com a de lá. Compara com a de lá. E às vezes as pessoas perguntam, quanto que você tem, quanto que é seu percentual de gordura? Eu não vejo isso.
o que o Matheus colocou é importante. Nenhum fisiculturista, ou um cara que tem um físico homem, uma mulher, um físico estético, dessas pessoas de academia, o cara não fica muito preocupado com isso. A grande referência acaba sendo espelho, outra parte calça, é muito importante também, e a adesão que o cara tá tendo, né? Eu vi um vídeo, acho que é do Jay Cutler. Jay Cutler, que era loiro, É. que ainda tá grande e tal. Que ele fala assim, perguntaram pra ele, como que você faz a divisão? Ele falou, cara, eu nunca fiz divisão de macro ali, eu sei mais ou menos quanto eu tenho que comer. Aí ele começa a jogar frango, assim, ó, no grill, pá. Deve jogar uns, sei lá, uns 300, 400 gramas. Faz ali, pá. Mas, galera, Aí faz o whey. vocês Mas, não são assim, Jay Cutler, tá? é- Só pra um deixar cara claro de quanto? que... É um cara de, sei lá, 140, 150 quilos. O cara é Fórmula 1 de esporte. É. Né? O cara é Fórmula 1 da Fórmula 1. Outra, cara- ele tem toda a o cara é um equipe, não mutante, sei o quê. velho. O cara é também- mutante. E usa um suco... Nossa. Opa. E assim, e tem como. outra coisa Não dá também, nem- Marcelão, por exemplo, hoje tem uma youtuber comendo pra caramba e todo mundo fica assistindo o cara comer. Tem até tipo, eu encontrei um dos youtubers brasileiros e esse, ele O é... Giga? Não, O Giga come, ele faz aqueles vídeos, né, do dia o Corbucci. do dia livre dele, que ele come 3 pizzas, uma caixa de bis e... isso aí, 3 pizzas e uma caixa de bis sozinho. O Corbucci, já viu esse daí? Não. Cara, só que assim, ele tem um físico bom. Ele É o cara é da- contratado pra comer... É o cara da mortadela lá, você viu esse cara? É esse cara. Que Eu acho come, que é esse vou cara. comer, é um cara, uma casa meio simples, assim, e tal. Não é esse não. O Corbucci, ele vai nos restaurantes e é patrocinado pra ir lá e comer tudo que ele consegue. Eu já vi esse cara, aquele cara que... Eu encontrei ele fisicamente, eu via, meu filho conhecia ele, aí eu olhei ele, cara, é um cara que tem um físico muito bom, ele nasceu pra aquilo, a taxa metabólica dele é altíssima, porque ele treina pra caramba, e assim, mas não quer dizer que é totalmente saudável fazer o que ele faz. O que eu tô tentando dizer é que cada metabolismo responde a uma coisa. É muito individual. Individual. E que nem você colocou do Giga, né? Pô, o cara é atleta, o cara pesa assim 30 quilos, Cara, um eu vi- excepcional atleta. eu vi ele E não tem nada a ver com saúde, viu? O dia do lixo dele não tem nada a ver com Exato, saúde, tem só a exato. ver com estética. Exato, ele tá buscando uma resposta metabólica. E ele pode fazer aquilo o por cara causa que ele pode, paga o o cara preço, mas assim, não, mas pra saúde dele, exame, essas coisas, isso aí não é bom, isso Mano, é fato. eu vi ele ao vivo, é muito grande, por isso que é giga, mano. Mas muito o excesso grande, cara. nunca é bom, né? O Nem excesso vai de ser. tudo, nem Não, da exato, restrição, nem de você jogar Na dia verdade, do lixo se zoado. a gente for para essa parte do fisiculturismo, o fisiculturismo é um esporte insalubre, né? Não Não. é. Não, os caras dormem com CPAP. Cara, os cara caras, não respira velho, eu vou te direito. falar... Não, isso é ainda de boa, né? Os caras usam só tarja preta para dormir. Não é um esporte assim. Na Não, verdade, já teve esse debate se é um esporte ou se é um, Não, se é um concurso de. é um esporte, mas assim, como todo esporte de alto rendimento, é destruição de saúde. é destruição. Não é saúde. O alto rendimento é o oposto da performance saúde. é o oposto da saúde. Você vê um cara que é triatleta aí, você pega a cara todo destruído com 28 anos. Até Parte a Fórmula 1 articular. mesmo, é que a Fórmula Sim. 1, infelizmente, a última morte que teve foi do Senna, né? Que fez Sim. 30 anos, depois fizeram aquele suporte ali que eu Nunca esqueci o nome, nunca mais. Mas o cara tá andando sempre a 350 por hora, qualquer esporte. Você vê o tempo de vida útil, até o Bolt, o cara se aposenta com quanto? Que é o fenômeno do. Com Ele se 32 aposentou anos, com o cara já. 32, Tipo, né? a última Olimpíada do É cara. difícil um atleta de alto rendimento durar. Não Quem dura é geralmente. um ciclo, 2, 3 de Cara, você pode Olimpíada, ver. no máximo. O LeBron é um cara. Não, hoje O eu Cristiano Ronaldo é um, porque ele é jogador de linha. Goleiro até dura mais. Agora, jogador de linha não dura tanto. O Cristiano acho que tem 38, 39. E ele é um cara que se cuida bastante, assim. Ele é um cara bem fora do- inteligente. fora do nível. Ele cara tem fora da- ele fora da acabou de curva. lançar um app de treinamento e nutrição que chama Heracles. Eu sei porque, eu vejo o vídeo dele direto, que meu filho é louco pelo Cristiano Ronaldo. E aí eu comecei a ser impactado pelas coisas dele. Ele lançou esse aplicativo aí de treino, né, nutrição, sei lá. Eu até entrei pra ver o que era, mas ainda tava em início ali, não consegui entender direito o E que era. falando de fisiculturismo, Flavião, vamos mostrar as fotos do Marcelo. Mostra o homem Você aí. tem aí, pode rodar, ó. O Marcelão competiu, né, Marcelo? A última vez que você competiu foi quando? Foi em novembro, 4 de novembro. Novembro foi agora? Eu fui campeão da Muscle Contest, né? NPC. Obrigado. Tem uma também que eu mandei que eu fui bicampeão na aba. Essa daí foi uma competição que eu fui campeão bodybuilding
na minha categoria e fui campeão classe física na mesma noite. E as outras categorias que eu entrei, eu fui vice-campeão. Uhum. Essa competição específica foi muito difícil, assim, porque eu comecei a preparação, eu estava com um cara me acompanhando, chamava Guilherme, e no primeiro, e ele treina em Osasco, lá na academia do Gerson Dori, e no primeiro dia da competição, quer dizer, no primeiro dia da minha preparação, eu ia lá para Santo André para a gente fazer uma avaliação, a gente já tinha feito, mas ia dar o start, minha cachorra morreu, né? Aí minha ex me ligou, 6 da manhã, falou, a Úrsula faleceu. E aí eu fiquei, né? Óbvio, eu fiquei muito triste, né? Eu cheguei lá com os olhos meio, né? O cara viu que eu tava, né? Tinha chorado. Ele falou, pô, Marcelão, o que que aconteceu, né? Que você tá com essa cara? Aí eu falei, pô, minha cachorra faleceu. Aí ele, pô, irmão, por que que você veio aqui, né? Por que que você... Aí eu falei, cara, eu quero ser campeão, né? Falei assim, não falei confiante, falei com voz baixa, meio para baixo, assim. Ele falou, cara, gostei do que você falou. Aí fui pro vestiário, fizemos as avaliações, etc. Depois eu peguei uma infecção no olho, porque eu ando de moto. Eu tive uma infecção alimentar. Eu tive uma outra cachorra que morreu de câncer. Eu tive uma lesão nas costas, eu tive um rompimento. Então, assim, todo esse processo, eu fiquei 6 semanas lesionado e continuei a preparação. E aí chegou na fase final que já tinha escolhido o campeonato, ia ser mais ou menos em outubro. Eu fiquei muito resfriado, né? Baixa muita imunidade, não recuperava, e eu não paro meus atendimentos nunca. Vou até semana da competição, né? Geralmente a competição no sábado até quarta eu tô atendendo, quarta, quinta eu já não atendo, mas muita gente não faz isso, para 15 dias, 20 dias, o personal, o médico também, porque, cansa muito, daí eu, lógico, só faço online. Mas teve um momento ali que caiu muito a imunidade também. E faltando um mês para a competição, eu tinha ficado 20 dias sem treinar. Tanto é que eu fui uns 3 dias para a praia para ver se recuperava, não melhorava. Faltando um mês. E estava tomando antibiótico, anti-inflamatório, a garganta não melhorava. E aí, nesses 20 dias, eu treinei 3 vezes só. E não melhorava. Eu falei, vou ter que ir no hospital, né? Porque se não melhora... E a competição de vez ser em outubro acabou ficando para o início de dezembro. E eu estava já 20 dias sem treinar, basicamente. Eu cheguei no hospital, foi 7 de novembro. E a competição era 10 de dezembro. Então tinha 33 dias. E a médica falou, você vai ter que tomar diprospan. Não. Vai levar corticóide para casa. Anti-inflamatório e antibiótico. E eu até falei exatamente isso. Vou colocar uma sunguinha daqui um mês. Não dá para eu tomar um diprospan, né? Tomar uma bomba de corticóide. Ela falou, aí falou, você quer saber? Vou tomar, porque senão também não melhorar, não... Sim, vai dar na mesma, não vou... não tinha... Pensar um dia de cada vez. E aí eu saí do hospital, aí tinha prescrição para uma semana de antibiótico, anti-inflamatório, e foi, você quer saber, eu vou competir. Então, acho que isso volta, a gente traduzindo e levando para o paciente comum, que é justamente você não desistir, né? Sim. Você vai ter altos e baixos ali, mas o Sim. importante é você chegar na fase final. Eu acho que essa preparação foi muito sofrida, assim, porque mudou as competições, mudava, não me recuperava, chegou até um ponto, assim, que eu falei, vou desistir. Sabe assim, parece que você pô, eu tô insistindo, Sim. não é pra mim? Tô insistindo. A saúde ficou ruim, eu perdi 2 cachorras, tava numa situação bem... E aí teve um dia que... Até meio besta, assim, essas coisas, mas você vê como que às vezes uma palavra de incentivo, né? Acho que a gente tá aqui nessa vida pra gente se incentivar um ao outro de uma forma... Eu vi um Instagram assim de um padre, o cara falou, não desista. Só vi assim, eu acordei, olhei, o cara falou, não desista. Aí tinha todo o texto dele lá. E eu falei, mas quer saber, eu vou pra competição. No fim, eu fui o campeão da noite. Fui campeão bodybuilding, foi no cara que foi campeão bodybuilding e classe physique. E todas as outras competições que eu entrei, eu fui vice-campeão. Mas eu não queria participar de várias competições, só que eu tenho um grande amigo meu que eu faço a preparação dele, ele me ajuda também na minha, que é o Deco. E na hora que eu fui me inscrever, né, eu tava lá, né, você tá num estado lamentável, né, tava cansado, não sei o quê. A gente fez uma desidratação muito forte. E eu, na verdade, eu queria participar de uma competição, que era a classe física. Ele falou, não, você vai em todas agora você vai em... E eu não conseguia nem levantar para assinar o negócio lá. E no fim... isso já me falaram, eu preciso verificar isso direito, mas eu participei de 9 competições em um dia. E ninguém me falou que teve um cara que já fez isso. Você participar de 9, a mesma coisa que você jogar 9 partidas de tênis ou lutar 10 vezes, 9 vezes. Eu me inscrevi em 7,
as duas principais que eu queria eu acabei ganhando, daí você vai pro overall. Então, eu fiquei, conta mais duas. conta mais duas. Eu fiquei 8 horas em cima do palco. Tanto é que eu era campeão ou vice, então eu ia pro backstage, entregava o troféu E para ele voltava. guardar. O cara, não, você número 35 fica. E teve uma hora que eu participei de 4 de fisiculturismo, que foram as primeiras. Teve uma hora até que eu fui pro árbitro que ficava atrás, eu falei, não preciso apresentar, porque eu tava apresentando. A mesma coisa. E tava me desgastando, né? Tanto é que Aham. meu número, você viu, ó, número 30, os caras ainda tá com o número branquinho. Eu tava, Aham. fiquei 10 horas de batalha em cima do palco. E os caras participam de uma ou de duas competições, né? E eu acabei participando de várias e não foi uma estratégia, não foi uma coisa que eu queria, mas acho que o lance de você não desistir no fim ser recompensado. E, puta, foi. E por exemplo, você depleta muito, né? Você desidrata, o final do cutting ali é muito agressivo. Sim. Beleza. Você subiu a primeira vez. Aí, a- por exemplo, você vai subir a segunda. Você pode ir lá atrás já Pode. comer, né? Eu Isso tive- ajuda a tua musculatura? Ajuda. Eu tive Ou você sorte, perde assim, definição em uma refeição? porque- Isso é lenda. então, porque tem esse. A gente acertou o timing de fazer o carb up. Então, a primeira competição do dia do campeonato foi a minha no Bodybuilding Master, acima de 40. Então, eu entrei e eu ganhei. Aí, lembro que para a segunda competição não tive tempo, só entreguei o troféu. Para as outras eu tive um certo tempo, então aí eu estava comendo, né? Ali Faz mais uma bolacha de reposição. arroz, uma fruta, uma coisinha ou outra, uma bomba de sódio que você faz. Às vezes um pouco de um aquecimento. Aquecer nem precisava, porque estava toda hora no palco. E a minha questão de não ficar apresentando, fazer a apresentação, era justamente isso, porque você ficar fazendo contração, aquela comida até que já foi metabolizada, você acaba jogando para dentro do músculo depois. Mas tem uma hora que você ficar fazendo um monte de contração, você vai perdendo a definição. Sim. Mas acho que eu fiz uma estratégia que a gente acertou muito bem, que o meu físico na última competição que eu ganhei estava melhor até do que a primeira. A preparação deu tudo errado e, E o resultado O resultado deu tudo certo. Isso velho, que a você competição. falou foi o que exatamente ele falou, cara, você ficou com o físico pronto no dia. No dia, sim. Ainda de manhã eu acordei muito depletado, mas aí a gente fui comendo lá pro ginásio, né? Tem coisas que o esporte que não é explicado Não é explicar. pela ciência Ah, e nem pela medicina e nem pela nutrição no esporte. Foi isso, exatamente isso. O corpo ficou no dia. E o que não acontece existe. que muito atleta, isso é normal, porque não é uma ciência Passa do exata, ponto. ou o cara fica com o físico pronto uma semana antes, ou geralmente um dia depois, porque daí o cara come, ele toma banho, não tem a pressão de colocar uma sunga, se apresentar para um monte de No pessoas. jiu-jitsu tem isso, ó, brasileiro, mundial, pan-americano, brasileiro, mundial, mundial europeu, pan-americano, brasileiro e mundial, um em seguida do outro. Qual que é o foco principal? Mundial. Às vezes o cara chega no brasileiro ou no pan já tá estourado, porque tipo, o cara já treinou e veio O auge dele foi numa. Né, antes. né, É isso. o pico ali foi. É Mas isso aí. no documentário do Ronnie Coleman, tem do primeiro título dele, ele fala. Tem o Ronnie Coleman aí, você tem é, contato com cadê? ele, né? Pode. Vamos passando aí. Ele fala. Aí, ó. Pô, até. Isso daí foi em 2005. Eu fui para os Estados Unidos, né? Tava em Los Angeles. Você é mais alto que ele? Sou mais alto. E isso foi o dia depois do Mr. Olympia de 2005, que ele foi campeão. Eu tinha comprado o pacote VIP, eu tava em Los Angeles. 2005 foi o. Foi o último ano que ele ganhou. Então foi o oitavo. É. E isso foi exatamente o dia após a competição. Isso foi em Las Vegas. Nessa época eu estava machucado, eu não estava treinando porque eu sofri uma lesão. Eu usava uma órtese para andar até. Mas eu tava na Golds, né, meu? Você, puta, imagina aquela coisa que você vê nas revistas. Eu treinava sem pé, sem cabeça, sem botar de maca que você vai querer treinar, né? Mesma coisa de você fazer um treino com o Rickson lá no auge, imagina. Sim, tá louco. Se você tá doente, você fala, meu, dane-se, vou lá pro cara me finalizar, né? Então, pô, é isso, né? Então, ele conta lá no documentário, é até o outro bodybuilder que conta imitando ele, né? Que ele chega no quarto do cara e fala, pô, campeão, o que você faz? Aí ele fala, pô, Rony, eu vejo você toda hora com essas marmitas pra cima e pra baixo, hein? Senta aí. E começa a dar vodka pra ele. Ele toma uns 7 shots de vodka. Aí o cara fala assim, eu não sei se foi a vodka que terminou de desidratar ele, mas no dia seguinte, quando ele tirou a camisa no backstage, ficou um silêncio. Não, esse foi a E primeira todo- vez que ele é, foi a campeão. primeira. Foi o primeiro. E Foi todo o Kevin Nevroni que Foi que passou pra fez ele, isso, que era o campeão antes. que ele só ganhava do cara e falou, o que você faz de diferente, velho, né? velho. Ele, Puta "Eu tomo", e ele relaxou e... Aí ele falou assim, quando o cara tirou a camisa, ficou um silêncio e todo mundo falou assim, fudeu. Fude- é. Fudeu. É,
por isso que a parte mental, a adrenalina, tudo importa na hora. E assim, a bebida, nesse caso, além da desidratação, foi uma maneira Para de relaxar. Não, é para é. baixar o cortisol. É muito. Porque acho que não é desidratar tanto, assim, é mais para o cara relaxar. E o fisiculturismo, como é muito sensível a essa questão, você vê assim, eu já preparei atleta, uma mulher que foi até quarta no Arnold em 2018. Você tá estressado ali 20 minutos antes de subir Já no era. palco, acabou. A pessoa sobe no palco e fala, pô, essa pessoa é vagabunda, né? Pô, não fez dieta, não treinou, mas fez aqui. O corpo não saiu, né? Sério? Não se transformou. Meia É hora, rápido. meia hora você tá Que no backstage, você tá louco. com o físico para ser campeão, tá entre os 3 primeiros, que a pessoa fica estressada. E aí, tipo, essa coisa da... Então você vê que todo esporte volta pro controle mental, como É. volta pro paciente comum, que é a parte mental, né? Como que você lida com, por exemplo, compulsão alimentar, que é uma coisa que muita gente não sabe que tem, por exemplo. Eu por exemplo, tenho. Deixa eu abrir um aspas aí. A compulsão é que a gente identifica, não sei se eu tenho compulsão por doce. Existe uma compulsão que é grave. Eu já peguei pacientes internados, pacientes não, exclusivamente esse paciente, que ele tinha uma compulsão por plástico. Então ele comia plástico. Tudo que é de plástico ele comia. Porra, Então macabra. o cara vivia internado, porque ele comia plástico, dava uma constipação e o cara tinha que ser operado para tirar o plástico, por endoscopia, colonoscopia. E daí o que acontece? Eu já vi esse cara operar e de alta, no outro dia eu passar a visita ele tá lá de novo. Mas comia Então o quê? ele Uma não podia garrafa pet? ficar... Comia uma garrafa pet? Não, comia tipo luva não podia deixar luva de procedimento, podia deixar Caramba, qualquer que- coisa de plástico. Não, eu já tinha ouvido de que a gente come cabelo, nojento. Já Mas ouvi já plástico? esse eu vi, tá? E eu já ouvi compulsão de paciente que só comia comida branca, só comida amarela. Então, assim, existe vários graus de compulsão. A gente trata o grau que eu e o Marcelão trata, é a compulsão do doce, Não, um descontrole ali por emocional. quantidade. E às vezes é multidisciplinar. Você tem que mandar pro Sim, psiquiatra. Tem, precisa de, Não, precisa de mas acompanhamento com psiquiatra. A minha pergunta é, por exemplo, eu todo dia tenho que ter uma coisinha, mesmo que eu não queira, assim. Uma colherzinha ali de Dr. Peanut, alguma coisa. Ah, mas Porque assim, se eu ficar Descobrir. Se eu ficar 20 dias sem nada, se eu ficar 20 dias sem nada, Pô, daí você vai falar, "Pô, não tô perdendo nada. Deve tô ser perdendo, pena tô de perdendo. tudo. Se eu ficar... Não, então, E uma assim, colherzinha, você com sabe a que colher. essa colher É a colher de servir. É uma só, o cara vai a assim. colher é uma concha. Aí, por exemplo, se eu ficar 20 dias ali sem nada, a hora que eu como, lascou. Aí eu vou comer o pote inteiro. Mas isso, como o Matheus falou, acho que é muito multifatorial, você tem que ver várias questões e também tem que ver a composição da microbiota, né? Sim, sim. Porque você vai modulando, né? Então isso é... Agora, às vezes- na verdade, velho, é um contexto muito É grande, muito mas grande. a simplicidade do processo, ela vai funcionar. Daí a individualidade é que o Marcelão vai ter de experiência, que eu vou ter de experiência, que o próprio paciente vai ter de experiência. Agora- Porque, agora assim, ó, você me colocou, se realmente for uma colherzinha, que essa foi a maneira uma de colher você de comer chá, menos. uma colher de chá. E tá tudo bem. É, né, mas- não Tá é, tudo bem. tipo, não Uma precisa hora às tirar vezes também. vai parar, É. entendeu? Não, e aí tem não dias que eu compra. nem tô com vontade. Não Aí eu não compra. como. Então, Não mas compra. então, não, mas Né? isso é uma Né? concepção, Então, tá de boa. Eu vou Se de eu não- compra. Se eu não comprar, o dia que aparecer na minha filha, lascou. Eu venho Então, aqui como aquele pó de bala inteiro. Mas tá. Entendeu? Aí tem Não, mas não é uma compulsão. eu até brinco, eu falo assim, se eu abrir a porta, lascou. Então às vezes eu É prefiro uma- falar assim, não vou comer, sofro um pouco e não como. Mas aí entra naquela questão de a gente ter maturidade também, que demora para todo mundo, né? De a gente ter um relacionamento melhor, saber que às vezes você quer, uma segunda-feira você quer comer, você come, porque não é uma coisa que você nunca mais vai comer, né? Exato. O cérebro é muito... O nosso cérebro engana muito, né? Então, comi uma vez, vou acabar com o negócio. Não, se se você acabar Se é com um a- dia igual pote. ontem, que eu treinei, ontem eu fiz musculação e treinei jiu-jitsu. E beleza. Se eu quiser comer 2, 3 colheres, beleza, porra. Fiz 2 treinos. Agora, quando eu faço só um ou nenhum, aí eu já... Tá Você bom, fica beleza. rindo. Mas o Matheus colocou uma... Você ficar rindo. Ué, mas- Às 7 horas da noite a gente vai conversar Mas- hoje, lá no mas- tatame. mas Vamos. Mas- Tá Mas bom. um ponto Vamos. chave é justamente você não ter em casa, né? Exato. Porque se tem, eu falo, o paciente... É muito difícil. Pra gente também, lógico, é normal. não existe isso daí. Essa vontade Não, mas de comer uma pelo comida- menos eu sou seletivo. Por exemplo, de sorvete, vamos falar de Sorvete sorvete. eu não curto. A minha mãe, na época, sabe, todas as caixas de arroz que quando abria o saco, era em Tupperware de sorvete. Então comprava muito sorvete em casa.
E eu gosto muito de sorvete. É. Então, assim, se tiver sorvete em casa, eu vou comer. Eu vou comer, entendeu? Eu vou comer. A mais do que era para comer só numa sobremesa. Minha sobremesa é um pouco mais avantajada, tá? Então, não tenho. Ou se tem, tudo bem, eu entendo e vai ser aquela vez ali, eu vou tentar segurar. Mas assim, eu já tenho que estar meio que pré-determinado a não fazer aquilo. Não quer dizer que eu não caio às vezes. É o que a gente está falando, que esse tipo de coisa que você está falando, que o Marcelo falou, pois não é uma compulsão, não é uma compulsão patológica, vamos dizer não assim. é. Que ela vai atrapalhar totalmente. Ela não é um plástico, vamos jogar lá pro máximo. Se você não é um comesse o plástico. sorvete com pote, É. E daí essa questão é o que a gente fala sobre essa flexibilidade saudável dentro de uma refeição que o 90% dela vai ser legal, justa e mas a maioria das vezes que me dá vontade mesmo de comer doce é pós-treino. Tipo assim, fiz um treino muito intenso. Aí o que meu cérebro vem e fala assim, fonte rápida, Recompensa fonte também, rápida. né? Aí eu tomo água, pá, começo a Não, tomar mas líquido. tem várias pá. coisas. Às vezes você pode usar um intratreino ali, com um pouco de carbo, BCAA. um pouco de É que eu aminoácido. tô esquecendo o meu amino Carboidrato, de tomar, E, assim, aí tem meu uns, Nutri vai me que são puxar a muito orelha. palatáveis, né? Então você já tem uma certa... Eu tô esquecendo de tomar meu Dependendo intratreino. do plano alimentar, da estratégia, dá pra você tomar uma água de coco. Ali você vai encaixando, né? Ah, não, quando eu tava tomando intratreino, bem lembra, quando eu Ou tava às vezes tomando até- intratreino, eu não tinha tanto essa vontade, porque ele é docinho, então você vai tomando. é. Ou às Aí vezes até beleza. mesmo ver como que tá a refeição, as refeições começa a tomar anteriores, né? treino todo, tá. Não, pior que tá prescrito pra mim, eu esqueço. Às vezes, tipo, a quantidade de proteína ou de fibra que você tem nas refeições que antecedem o treino também. Ou às vezes passou meia hora ali Você fez uma refeição meia hora antes, e aí você tá no final do treino, baixou um pouco a glicemia, você fica cansado e quer comer. Então, são várias. Mas fora isso, assim, fora pós-esforço, assim, eu não tenho vontade de doce, não. É bem específico. Vamos falar um pouco aí dos nossos patrocinadores também, né, Flavião? Verdade. A Drillco, que é uma marca de roupa aí que acompanha o nosso podcast. Excelência, Saúde e Performance, é a clínica onde eu atendo, Marcelão atende e outros médicos atendem também. E a gente foca ali na saúde e performance. Justamente a ideia de você transportar a rotina próxima de um atleta profissional para um cara que é executivo, que trabalha com medicina, que trabalha para todos os tipos de profissional, a alta performance vai fazer sentido. Vamos falar também do Hospital Indianópolis, aí, que tem uma parceria muito forte com a Excelência. É um hospital ali próximo do Antigo Defeitos da Face, né? Próximo de Congonhas, aqui em São Paulo. É um hospital que é multidisciplinar e o foco principal também é estética, aí, com cirurgias plásticas, bucomaxilo. Eu faço parte da direção do hospital e é um hospital que está em crescimento com um projeto grande aí que está para acontecer. Masters da Meia. O melhor curso de construção de guarda da internet, feito pelo Fernando Reis, 2 vezes campeão mundial. Fernandinho, 2 vezes campeão mundial, 9 vezes campeão brasileiro, 2 vezes campeão europeu. Acho que campeão europeu e brasileiro sem kimono também. Vou te raspar de meia hoje. Cara, esqueci que eu tomei uma raspagem de meia, mas reverti na hora. Fenômeno. Ele vai contar agora a história da raspagem dele. Vai contar desde quando ele acordou. Vai. Voltando. São mais de 230 aulas voltadas para o seu jogo de construção de guarda. E se você comprar até o fim do mês, ganha também a Masterclass de Over-Under. São acho que 18 aulas só sobre passagem de guarda Over-Under. Então, vamos deixar o QR Code aqui, só escanear, ir lá comprar, fazer a gente feliz e parar de ficar tomando amasso aí no treino dos amiguinhos. E a OnSet, né? OnSet é a nossa casa. Exatamente, a casa aqui do podcast, onde a gente fica bastante à vontade em relação a estar curtindo o podcast. O Marcelo teve a oportunidade de conhecer o estúdio, conhecer também. Não, é incrível. O pessoal é uma qualidade... Você... E hoje esses novos episódios agora está sendo feito totalmente pela OnSet. Totalmente então, pela assim, OnSet. antes era responsável só pelo estúdio, hoje já é responsável pelos cortes, a profissionalização do podcast, né? Antes eles faziam só a captação e a edição, né? Agora eles estão cuidando dos cortes, do tráfego, que aliás, você que quer
alavancar seu negócio e o tráfego pago é muito importante. Então eles são especialistas nisso. Também cuidam do seu Insta, dos seus Reels, dos seus cursos. Se você quiser montar um curso, eles fazem cursos, principalmente cursos da área médica, né? Filmar cirurgia, toda essa parte. Você pode falar com eles que Barba, vocês vão ser muito cabelo bem e atendidos. bigode. E pentelho. Vocês podem falar que vocês vão ser muito bem atendidos. E, sim, vamos fazer nossas considerações finais aí do podcast. Eu acho que o Marcelo tem uma gama imensa. Se a gente quiser falar 3 horas aqui, a gente vai falar, porque tem a parte profissional, Sim. tem a parte do atleta, tem a parte de lesões que a gente vai deixar para Sim. outro podcast, Marcelo. Ah, é? Eu tô- Então, vamos, já com certeza vvou fazer um convite para você daqui um tempo voltar, porque eu acho que tem muita ideia e a gente vai voltando com alguns assuntos mais específicos e mais direcionados. Daí a Sim, gente pode até sim. fazer esse link, Flavião, para falar sobre emagrecimento, sobre hipertrofia, sobre esporte de alto rendimento, sobre lesões do Sim, esporte, sim. sobre a nutrologia e a nutrição e a performance física como Sim, saúde do sim. atleta. Não, com certeza, tem bastante coisa pra gente falar. Da lesão também, né? Eu fiz 8 cirurgias, enfim. Mas na 8 própria- cirurgias, é. Oito. É, galera, a gente se autolimita, né? Eu fiz 3. Flavião fez uma prótese de 2. quadril. 2. Eu Então, tenho assim, uma de mão, uma de quadril. uma coisa que eu falo certeza pra todo mundo, Marcelão, é que assim, a gente não. Se eu tiver a próxima, eu só vou melhorar pra estar voltando a fazer o que eu Exato, gosto de exato, fazer. é. Então, não se autolimita, né? Exato. E daí vai ser muito legal a gente falar sobre suas lesões no próximo, e com certeza é um assunto que a dieta é extremamente importante para qualquer tipo de recuperação. Sim, sim. Então, a ortopédica, no seu caso, a minha e do Flávio, ela é ligada à saúde muscular, né? Exato, A saúde metabólica muscular. E a dieta é uma das bases. Quando o pessoal fala o que é mais importante, dieta, treino, sono, descanso, cabeça, tudo, todos são mais importantes. É. O que a gente vai identificar onde está a sua lacuna, né? Tem gente que Exato, treina exato. muito e faz uma dieta Exato. de merda. Tem gente que faz uma dieta ótima e treina mal. Então, assim, é tudo junto. Todos são Exato, importantes. não tem o que é mais importante. É o que você Exato. falou, o mais importante é o que tá faltando a lacuna ali, que o cara tá em defasagem naquele quesito ali, né? Uhum. Se é no treino, se é no sono, se é na dieta. É justamente E eu vou que- bater o martelo aqui e deixar bem claro. Médico não é nada sem um nutricionista e sem um preparador físico, sem uma saúde, uma disciplina do paciente. Não é nada em relação ao objetivo de emagrecimento. Não é só o médico que vai acontecer. Você pode dar um start em qualquer um desses profissionais. Sim. Quem for para uma academia e só for na academia, vai dar o start na solução deles. Só que assim, ela vai se ajeitando durante o tempo e ela vai ficando mais rápida quando o paciente quer, quando ele faz o acompanhamento multidisciplinar, que é muito mais assertivo, e também fica muito mais consistente, né? Sim, isso que você tocou é importante. Todo paciente que tem um acompanhamento multidisciplinar, ele tem uma curva de ascensão muito mais rápida, um acompanhamento muito melhor, né? E o que as pessoas geralmente acabam buscando hoje em dia é essa parte de um resultado mais rápido. E como que você tem um resultado mais rápido? Se é que é justamente você tendo um acompanhamento. As pessoas não querem investir na saúde, né? Quando a pessoa passa no médico, passa no nutricionista, passa no personal, geralmente está passando para às vezes corrigir uma parte da saúde, né? Mas você não tá. É um investimento que você faz, Uhum. né? Eu encaro dessa forma. Né? E uma coisa puxa a outra, né? Eu, por exemplo, quando estava em recuperação de cirurgia, eu segurei a dieta ali 1 mês e meio. Até o dia que eu falei assim, hoje pode. Aí no dia seguinte também, meu peso não mudou. Né? Quando eu vi, tava com 7 quilos a mais. E esse é o papel, porque assim, é uma fase que você se sente, a ansiedade bate, né? Porque assim, você tá Eu sendo tava privado de fazer uma das coisas que você mais gosta, talvez Eu o seu tava esporte, cheio de quando projeto. você enfrentou uma cirurgia, né? Não, isso essa parte mental aí você fica limitado. Isso foi muito difícil. Fiz muita cirurgia, fiquei muito tempo no hospital também. No hospital você tá lá, não tem muito o que fazer, né? Mas sair, não poder treinar, você não voltar para sua rotina, é muito difícil. Aí você tem que buscar mais a parte mental, de ler, buscar outras Espiritual, coisas para você. Às vezes é o que o Marcelo falou, que é aquela mensagem que ele viu no Instagram, não desista, né? Tipo, às vezes uma força maior, vamos dizer assim, cada um tem sua religião,
no caso, fala com você, de alguma maneira, e tem entendeu? E essa ah, hora você tem que procurar também eles. sim, sim. O espírito comanda o corpo, né? Então você tem que ter essa parte. Realmente nessas cirurgias foi uma questão que me ajudou bastante. E aceitar Uhum. e esperar o momento certo, né? Pra cuidar da cabeça, né? Cara, eu acho que essa foi o nosso bate-papo de hoje aí. Flavião, você tem alguma coisa aí para considerar? Acho Não. que o Marcelo colocou... Já fiz minha consulta falando que era pergunta dos outros. Já tentou tratar compulsão pela pasta de amendoim? Já... Pô, é gostoso, pastinha de amendoim. E assim, o que eu acho que ficou bem claro aí, Marcelo, eu sei que a gente se aproximou por um contato pessoal de um amigo que você trata e eu trato, e que é o Edu, que é do Hospital Indianópolis, inclusive. Rajiwara-san. Esse contato foi muito mais fácil de alinhar em relação ao tipo de pensamento, para a gente estar atuando em parceria também. Porque o pensamento é igual, ninguém precisa entender o outro, porque assim, o que você faz há muito tempo, eu também faço há muito tempo, e galera, eu posso estar até sendo até um pouco, vamos dizer assim, o básico bem feito, vai funcionar. Então, o amiguinho, ou que foi no médico milagroso, ou no nutricionista milagroso, que tem o soro da beleza, o soro da porra toda, não vai funcionar. O soro existe, a infusão existe, tem o seu indicação, para atletas é excelente, para pós-bariátrico, para alguns objetivos metabólicos, porque é direto na veia, é excepcional. Tem alguns tratamentos de dieta que existem um tipo de dieta diferente, mas não existe milagre. A divisão de macros e micros, de acordo com a especificidade de cada paciente, é importante. E eu acho que o Marcelo reflete isso há anos, né, Marcelo? Quanto tempo aí, dá as suas considerações finais do todo o seu trabalho aí. Quero agradecer aí pelo convite. E é uma honra também trabalhar com o Matheus, que a gente tem um alinhamento, né, é justamente isso, não tem milagre, é o feijão com arroz. Eu sempre falo para o meu paciente, você pode me indicar 10 pessoas, isso não muda o fato, eu posso ser excelente para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para a esposa, não muda o fato que eu tenho que ser excelente para você. E para ser excelente para você, a gente precisa de um tempo para trabalhar. Eu preciso conhecer seu metabolismo, você também precisa conhecer seu metabolismo, a gente precisa de um... Então, acho que a gente não faz loucura, até porque isso não funciona, nunca trabalho. Eu já tive um caso de uma paciente uma vez, que ela ia casar, ela queria perder 25 quilos em um mês, porque ela ia casar, ela era obesa. Mas eu falei, eu nem sei fazer isso, eu não sei fazer essa loucura. Serra uma perna. Você tá... Serra uma e perna, eu falei, eu pensei, a pessoa é desse tamanho. E vai ficar assim pra casar com o cara, mas o cara gostou de você desse tamanho, né? Então... E assim, eu nem sei fazer isso. Você tá aqui, o nutricionista é para a pessoa aprender a comer. Exato. É para a disciplina é justamente para você ter autonomia. Eu quero dar autonomia para a pessoa, que ela aprenda, que ela tenha uma relação melhor com a comida, para ela mesma caminhar com as próprias pernas dela. E lógico, a gente trabalha com desempenho, com performance também. Aí com ajuste fino. Com ajuste fino, é um refinamento. Mas não tem loucura, não tem... o paciente às vezes vem procurando uma solução mágica, que é o que mais se vende, mas a gente trabalha com... a gente é muito dedicado no que a gente faz, eu e o Matheus, pé no chão, e é o que tem que ser feito, não cara, tem milagre. Isso que você falou do paciente, teve uma paciente uma vez que ela chegou pra mim e falou assim, eu já passei nesse profissional, naquele outro profissional, no quarto profissional, você é o quinto. Eu falei, então vai ter o sexto, porque todos esses 4 que você passou são ótimos, que eu conheço pessoalmente. E com certeza eles não fizeram nada fora do padrão de uma certa normalidade para ter o resultado. E eu falei assim, eu tenho certeza que eles iam acertar, mas com o tempo. E com você entendendo também. Então foi a mesma coisa que eu falei pra você, eu preciso de um tempo. Porque assim, a gente fazendo o básico, a chance de errar é baixa, mas a chance de lapidar vai acontecer, porque eu preciso entender você também, né? Não, isso quando eu faço essa pergunta também, já passou nutricionista, geralmente é isso, já passei em 5. Você fala, nossa, viu essa bucha pra mim, né? Porque por mais que... mas assim, porque a pessoa não entendeu, ela não entendeu. Por mais que tenha um profissional que existe tenha montado uma estratégia que talvez não tenha dado certo, mas não são 5 que erraram. Não, exato. E o paciente, às vezes, ele quer uma comodidade de fazer o que ele quer fazer, então não faz sentido.
Então é isso aí, Flavião. É Obrigado, isso. Marcelão. Cara, obrigado por esse bate-papo. Valeu, obrigado, irmão. Valeu, Flavião. Galera, valeu, obrigado. Ficou aí as dicas de nutrição, saúde, esporte, fisiculturismo, superação, Black School, o que mais? Compulsão, pasta de amendoim. E se quiser perder tudo 25 quilos em um mês, serra uma perna que dá tudo certo. Valeu, falou.